Lucas 13, 31. Quem encontrou, faz um barulho aí. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo-lhe: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E lhe respondeu: ide e dizei àquela raposa: eis que eu expulso demônios e efetuo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Até aqui, curva a sua cabeça. Senhor Deus, nos dê graça para compreender aquilo que o Senhor quer dizer. Ouvir a Tua palavra é prazeroso, ouvir e transportá-la para dentro de nós é maravilhoso, colocá-la em prática é transformador, e é isso que esse povo quer. Esse povo não se reúne, Senhor, nessa casa para outra coisa senão adorar ao Senhor e ouvir a Tua palavra, a palavra que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos levanta, que tem nos amparado, a palavra, Senhor, que tem norteado as nossas decisões, porque tudo temos submetido à oração mediante a Tua palavra. E nessa noite nós queremos saber qual é a direção do Senhor para essa nova semana que se inicia hoje. Pai, esse povo é Teu, a palavra pertence ao Senhor, esse altar tem dono e o dono é o Senhor, a minha vida está em Tuas mãos. Então eu te peço, fala, Teus filhos ouvem, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, irmão. Esse momento era um momento tremendo no ministério de Jesus. Jesus estava operando maravilhas e a fama dele correu por toda a região, não só dentro de Jerusalém, mas toda a região mesmo. Até mesmo dentro da sinagoga, Jesus estava pregando, ensinando, curando e libertando. Se a gente for analisar o que aconteceu bem pouco tempo antes, Jesus entrou na sinagoga e curou uma mulher que estava 18 anos oprimida por um espírito que a deixava encurvada. Então Jesus estava operando maravilhas extraordinárias, sinais e maravilhas estavam acontecendo diante dos olhos de todo mundo. Todos os enfermos que eram conduzidos até Jesus ficavam livres de toda e qualquer enfermidade que tivesse. Isso aponta para nós que Jesus é especialista em tudo. Jesus devolvia a visão cego, mas também fazia o paralítico andar. Jesus libertava pessoas possessas por demônios. Jesus ressuscitava morto, especialista de fato em tudo. De modo que não há situação complicada que você esteja enfrentando que esse Senhor que está na casa, mais uma vez, não tenha poder para resolver, para transformar, até mesmo algumas situações, anular na tua vida. E isso, é claro, que chamava a atenção das pessoas. Então, sempre ao redor de Jesus agora, haviam alguns grupos de pessoas. Se a gente analisar o que está acontecendo aqui, por exemplo, havia alguns grupos de pessoas ao redor de Jesus. Haviam aqueles que eram os adversários, e a Bíblia vai colocá-los nessa condição mesmo, como adversários, aqueles que queriam se levantar para fazer de tudo, para tentar fazer Jesus parar. Mas o texto também afirma que os adversários estavam sendo envergonhados, porque ninguém consegue parar aquilo que Jesus começou. Aquele que tenta parar aquilo que Jesus começou será envergonhado. O texto vai dizer, lá no original é lesh mehan, ou seja, se calaram. Jesus, com aquilo que fazia, calou a boca daqueles que queriam que ele parasse. E sabe por que eles se calaram? Porque quando tentaram parar Jesus, Jesus não parou, Jesus continuou. Eles queriam que Jesus parasse, mas quem parou foi eles. Eita, agora já vou começar a encaixar isso na sua vida. E repito, eles queriam que Jesus parasse, mas quem parou foram eles. Ou seja, aqueles que querem que você pare vão parar nessa noite.
Os demônios que queriam te ver parado, são eles que vão parar, mas você não vai parar, você não vai recuar, você não vai desistir. Se você jogou a toalha, vai pegar de volta, vai secar o suor, vai levantar a cabeça, vai seguir em frente. Você não vai voltar atrás, até porque quem tem futuro não precisa ficar vivendo de passado. Olha para o teu irmão, prega para ele, diga bem alto para que ele ouça: você tem futuro. E Jesus estava avançando, os adversários seriam envergonhados e foram. Quem não gostava do que Jesus estava falando é que teve que se calar. Interessante isso. Não gostavam do que ele estava falando e queria que ele parasse de falar. Eles falam para que Jesus se cale, mas Jesus continua falando e quem se cala são eles. Então, tudo que o inimigo tenta, colocando pressão em cima de você, é fazer você parar. Só que para infelicidade dele, quanto mais ele tentar fazer você parar, mais você vai caminhar na direção que Deus te chamou para caminhar. Você vai persistir, você vai insistir, nada vai te deter, e quem estava tentando te parar, vai cansar. Eu volto para o texto, porque Jesus está pregando. Jesus falou antes desse texto que lemos sobre a porta estreita. Jesus falou sobre o grão de mostarda e o fermento. Jesus estava ensinando. Isso mexeu com os fariseus. Os fariseus correram até Herodes, encheram a cabeça de Herodes, porque Herodes, como autoridade, poderia agora abrir a boca e mandar prender Jesus, calar Jesus, tirar Jesus dali. Ele se achava com autoridade para fazer isso. E os fariseus pensavam que a autoridade de Herodes barraria a autoridade de Jesus. Então você sempre vai ver os fariseus indo e vindo, de Herodes a Jesus e de Jesus até Herodes, porque os fariseus queriam que a autoridade de Herodes se sobressaísse à autoridade de Jesus. Infelizes pensarem assim. Então eles vão até Herodes, enchem a cabeça de Herodes, e agora Herodes, com a cabeça cheia daquilo que eles estão falando acerca de Jesus, Herodes manda um recado para Jesus. E o recado que Herodes está mandando para Jesus é o seguinte: sai da Galileia. Sai da Galileia. E quem foi que trouxe esse recado? Foram aqueles que foram levar a fofoca. Os que levaram a fofoca agora vêm trazendo o recado de Herodes. E o recado é: sai da Galileia. Herodes mandou dizer que é para o Senhor sair da Galileia. E tem mais. O recado de Herodes é assim: sai da Galileia ou eu te mato. É claro que os fariseus gostaram muito quando Herodes pronunciou tal coisa. Quando Herodes disse isso, os fariseus, eu creio que esboçaram um sorriso logo na frente dele. Eu creio que eles não conseguiram se conter, tamanha era a felicidade em saber que ou Jesus sai da Galileia ou Herodes mata Jesus. E eles saem correndo dos pés de Herodes, vão em direção a Jesus para trazer essa novidade, para trazer esse recado. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas tem gente que gosta de correr para dar notícia ruim. Tem gente que é perito em tentar estragar seu dia. Como? Te trazendo uma notícia ruim. Quando ligam para você e perguntam: já está sabendo? Pode se preparar, que é bomba que está vindo aí. Pode se preparar. Quando te perguntam assim, já te contaram? Já soube da novidade? Da boca desse povo não vem alguma coisa que vai te levantar. Da boca desse povo só vem coisa que é para tentar te jogar para baixo. É para tentar te desestimular de continuar lutando, é para tentar parar o seu dia, é para tentar fazer você olhar para o teu marido e dizer: não tem mais jeito mesmo para o meu casamento, mais uma que ele apronta. É para olhar para o teu filho e dizer: não tem jeito mais, esse menino está rebelde mesmo, não tem solução. Quando perguntarem para você, já está sabendo da novidade, você se antecipe a eles e já comece a dizer: qual? Que a minha casa vai servir ao Senhor? Qual? Que Deus já tem me abençoado? Qual? Que Deus está
está transformando a minha vida, você vai deixar eles chocados. Agora, eles são peritos em espalhar, e de forma rápida, notícia ruim. Eles gostam do que Herodes mandou dizer, eles gostam do recadinho de Herodes, correm até Jesus. Por quê? Porque fazem parte daquele time que gosta de dar notícia ruim. Montaram em seus cavalinhos e foram correndo na direção que Jesus estava. É interessante, não gostam de Jesus, mas sabem direitinho onde Jesus está. Não gostam de Jesus, mas não perdem Jesus de vista. Não gostam de Jesus, mas sabem onde Jesus está, com quem está e o que Jesus está fazendo. Não parece com a tua vida? Dizem que não gostam de você, mas não sai do seu Instagram. Não gostam de você, mas sabe até o que você comeu semana passada. Nem você lembra mais, mas eles sabem, porque eles ficam de olho em tudo. Não gostam de você, mas cada passo que você dá parece que eles monitoram. Não gostam de você, mas sabes que vocês estão no culto da Semeando Amor nessa noite. Não gostam de você, mas sabem que você já entrou aqui, já adorou a Deus com intensidade nessa noite. Por quê? Porque a vida deles é olhar para a tua e desejar aquilo que você está vivendo. Ai meu Deus, olha aqui para mim, quem te inveja é teu fã, só que não tem coragem de assumir. Porque se não fosse teu fã, não acordaria entrando na sua rede social para ver se você já está acordado e postando alguma coisa. Aleluia! Não vai dormir sem passar no seu stories para ver o que você comeu no domingo à noite. Não descansa se não souber com quem que você passou o dia. Não gostam de você, mas na verdade são fãs disfarçados. Os fariseus, eles não querem, mas dentro deles eles têm uma certeza: ele é o Cristo mesmo, que ninguém pode fazer o que ele faz se Deus não estiver com ele. Então eles, ao invés de se renderem, eles querem afrontar, e vem agora correndo dar a notícia do Herodes. Olha a notícia de Herodes, olha o recadinho de Herodes: vai embora da Galileia, senão eu te mato. Levaram uma ameaça. Agora é bonita a maneira que Jesus responde à ameaça. Olha como Jesus se posiciona diante de uma ameaça. E o que é essa ameaça? É uma tentativa de fazê-lo parar. E aqui que eu começo, que a gente precisa aprender com Jesus nessa noite. Que a maioria das pessoas, diante de uma ameaça, senta e chora. Diante de uma ameaça, entra em depressão. Diante de uma ameaça, trava. Diante de uma ameaça, recua. Diante de uma ameaça, se tranca no quarto, não quer ver ninguém. Eu vim aqui te perguntar uma coisa hoje: o que é que está te ameaçando? O que é que está te ameaçando? É o desemprego? Isso para você é uma grande ameaça? É isso que está te afrontando? É o desemprego? O que é que está te afrontando? Porque aqui no texto quem afrontou foi Herodes. Mas o que é que tem te afrontado? O que é? É uma perseguição no trabalho que tem te afrontado? O que é uma enfermidade que tem afrontado a tua fé? São dores que do nada começaram e você se medica e a situação só piora. Aí você está com medo de ir a um médico para fazer exames e está com uma doença. Essa é a ameaça que está travando você. Essa é a ameaça que está deixando você paralisado, com medo de avançar e pensando que é o teu fim. Essa é a ameaça. O que você tem feito diante de tudo isso que te ameaça? Qual é a ameaça? É aquela palavra que o teu marido disse que vai sair de casa? Qual é a ameaça? É aquilo que vieram te contar acerca do teu filho, que viram ele na rua com gente que não deveria estar andando? Qual é a ameaça? É o medo do seu filho dizer para você que está confuso em relação à sexualidade dele? Qual é aquilo que está ameaçando? Qual é o teu medo? O que é que está deixando você travado? O que é que se levantou para parar você e por alguns momentos parece que está conseguindo te deixar travado? Você precisa ser sincero com você mesmo nessa noite. Será que você está vivendo o que Deus quer que você viva?
Ou será que você está parado, preocupado com alguma coisa? Será que de fato você tem avançado? Ou será que por medo de algumas situações você tem recuado? Jesus estava na terra para cumprir aquilo que o Pai determinou. Aí vem Herodes para dizer o que Jesus tem que fazer. Peraí, afinal de contas, Jesus estava ali para fazer o que o Pai queria ou para fazer o que Herodes mandava? Você está aqui comigo nessa noite para fazer o que Deus quer que você faça ou para fazer o que o diabo quer que você faça? Em relação ao teu casamento, quem é que tem mandado em você, Deus ou o diabo? Hein? Em relação à tua vida profissional, quem é que tem ditado as ordens? Você tem feito o que Deus quer que você faça, ou você tem dado ouvidos a alguns Herodes por aí? Você tem avançado naquilo que Deus te chamou para avançar, ou medo de dar errado, o medo da fala de alguns Herodes que se levantam, Herodes no meio da parentela, Herodes na vizinhança, Herodes no local de trabalho, Herodes para tudo quanto é lugar? Será que você não tem dado ouvido a alguns Herodes e está com a tua vida parada? Porque tem gente que está com a vida parada, tem gente que parece que está andando em círculos, está com medo de avançar. Por quê? Porque Herodes te ameaçou, que tem algo te trazendo preocupação. Qual é a ameaça? Lembra de João Batista na prisão? Alguns, diante de uma ameaça, ficam confusos e colocam em dúvida até o poder de Deus. Lembra de João Batista diante de uma ameaça? Foi preso e sabe que vai ser entregue à morte. Passa 30 dias e Jesus não vem para resgatá-lo. Aí ele pega 2 discípulos dele, João, envia até Jesus perguntando: é o Senhor aquele que havia de vir mesmo? Ou nós devemos esperar outro? O Senhor é o Cristo mesmo? O Senhor é o Filho de Deus mesmo? João sabia que Jesus era o Filho de Deus. João batizou Jesus nas águas e ouviu o Pai falar isso. Mas diante de uma ameaça, João ficou confuso. Diante de uma ameaça, João pôs em dúvida quem Jesus era. Diante de uma ameaça, João não conseguia controlar o seu coração, as suas emoções, e foi dominado pelo medo. Será que isso não acontece com você? Porque presta atenção, Jesus disse que nascido de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Então se aconteceu com João Batista, pode acontecer com qualquer um de nós. Tem hora que você quer travar mesmo, né? Tem hora que você para. Tem hora que você diz: está bom do jeito que está, mas Deus não te chamou para ficar parado. Tem hora que você diz: deixa eu ficar quietinho no meu canto. E quem disse que Deus te chamou para ficar quietinho no canto? Tem hora que você diz: eu vou ficar na minha. Quem disse que Deus se levantou para você ficar na sua? Para você se conformar? Ou sai da Galileia, ou eu te mato. Eu fico imaginando os fariseus com toda satisfação para dar esse recado a Jesus. Que tem gente que para te dar uma boa notícia não vai, mas para te dar uma notícia ruim, olha, soa até corneta, rufa os tambores, que lá vem uma bomba. Tem gente que já vem com pavio aceso da bomba para te entregar na mão, querendo que você se exploda junto com a notícia que vai te dar. Mas a partir dessa noite, nós vamos responder à afronta. Estou entendendo? Não, eu vou repetir. A partir de hoje, você não vai ficar caladinho, abaixar a tua cabeça e fazer o que Herodes quer. A partir dessa noite, você vai responder à afronta. Eu vou partir para cima, eu vou dar um mata-leão. Não, você vai continuar fazendo o que você tem que fazer, independente do que eles estão tentando fazer com você. Você está entendendo ou não? Você não vai parar, você vai continuar. Jesus, quando ouve a ameaça do Herodes, Jesus levanta a voz e diz assim: vão e digam àquela raposa. Uia, Jesus não é fácil, né, irmão? Vão e digam àquela raposa. Aquela o quê? Jesus não disse: vão e digam a Herodes. Não, vão lá e digam àquela raposa. Quando Jesus diz digam àquela raposa, Jesus está dizendo o seguinte: eu sei qual é a intenção dele. Como
Como assim? Jesus está falando no meio de judeus, e os judeus sabiam muito bem o que uma raposa fazia, e em que momento as raposas apareciam. Para tratar disso com você, eu preciso voltar no Antigo Testamento, e lembrar a vocês um texto de Cantares, porque no texto de Cantares, havia a ameaça das raposas, das raposinhas, que batiam na plantação, para destruir toda a colheita. Então raposa se levanta para destruir. Então vamos lá, raposa se levanta para acabar com a colheita, antes que quem tem direito colha. Eu vou te explicar isso aqui. Em que momento as raposas apareciam? Eu volto a Cantares, porque Salomão vai deixar bem claro em que momento que as raposas apareciam na plantação. Pergunta para mim qual? Quando se sentia o cheiro das flores. Quando se sentia o cheiro das flores, era porque estava perto da colheita, e era exatamente perto da colheita que essa raposa aparecia para destruir a plantação. Quando você está lutando, ninguém aparece. Quando você está na prova, ninguém aparece. Quando você está pagando o preço, ninguém aparece. Quando você está ralando, ninguém aparece. Agora na hora de colher, aparece uma meia dúzia para tentar te atrapalhar. As raposinhas apareciam quando se sentia o cheiro das flores. Então em que momento que as raposas apareciam? Quando o cheiro da vitória já era perceptível. Começaram a entender agora, né? Então vamos lá, sabe em que momento os Herodes aparecem? Quando a vitória já está pertinho de acontecer. Sabe em que momento que a afronta aumenta? É quando você já está pertinho de vencer. Sabe em que momento que a perseguição aumenta? É quando você já está pertinho de romper, de tomar posse do teu milagre. Você está entendendo ou não? Aleluia! A raposa está aparecendo, é para fazer você desistir da colheita. E sabe por que tenta fazer você desistir? Porque sabe que a tua vitória já está pertinho. Olha para alguém e diga assim para ele: ó, falta pouco. Aguenta, porque falta pouco. Olha aqui para mim, você já veio de muito longe para parar agora. Você já lutou demais para desistir agora. Você já pagou um preço muito alto para abandonar tudo aquilo que você plantou agora. Manda dizer aquela raposa, ou seja, diga para Herodes que eu não vou fazer o que ele quer. Eu não vou ceder à chantagem emocional dele. Eu não vou abaixar minha cabeça. Diga àquela raposa, ou seja, manda lá, vai lá e diga para ele que eu sei qual é a intenção dele. Ele sabe que falta pouco, e porque está faltando pouco, ele quer que eu desista. Mas diga a ele que eu não saio da Galileia, nem hoje, nem amanhã e nem depois da manhã. Não é ele que diz a hora que eu saio. Quem sabe a hora de sair sou eu. Não é ele que diz a hora que eu tenho que parar. Quem decide a hora que eu vou parar sou eu. Vai deixar Herodes mandar em você? Saia da Galileia. A resposta de Jesus é: não saio. A mensagem de Herodes é: para. A resposta de Jesus é: não. A mensagem de Herodes é: desista. A resposta de Jesus é: não. A mensagem de Herodes é: volta atrás. A resposta de Jesus é: eu vou seguir em... Ah, meu Deus. Então você sabe qual é a resposta de Jesus. E agora, por favor, pega as respostas de Jesus, traz para a tua vida e modela elas. Como assim? Faz o que Jesus fez. Diz para esse demônio que você não vai parar. Diz para essa afronta que você não vai desistir. Diz para esse mal que quer que você abra mão dos teus sonhos, que você não vai abrir mão. Jesus está dizendo, olhando para Galileia e dizendo: eu não saio da Galileia. Pergunta para mim, por quê? Primeiro, porque Deus queria ele ali. Segundo, porque Jesus amava a Galileia. Jesus, Rayana, amava a Galileia. Para e pensa.
Os discípulos de Jesus são de onde? Galileia. Só um que é da Judéia. Qual o nome do que é da Judéia? Judas. Só Judas é da Judéia. Os outros são todos da Galileia. O primeiro milagre que Jesus fez foi onde? Numa boda de Caná da Galileia. Quando Jesus morre e ressuscita, olha o que Jesus diz para Maria Madalena: diga aos meus irmãos e a Pedro que eu encontro com eles na Galileia. Então a Galileia estava no coração de Jesus. Jesus amava a Galileia. E por Jesus amar a Galileia, Herodes quer que Jesus desista da Galileia. Você entendeu, né? Só porque Jesus ama a Galileia, esse Herodes quer que Jesus desista da Galileia. Porque tudo que o diabo quer é que você desista daquilo que é importante para você. Se está com teu marido, com a tua esposa, segura bem firme na mão dela agora. Segura firme. Dá uma olhadinha e diga: eu não desisto. Tudo que o diabo quer é que você desista daquilo que é importante para você. Só que se teu filho é importante para você, você já vai mandar um recado para Herodes hoje. Se teu casamento é importante para você, você vai mandar um recado para Herodes hoje. Se o teu chamado obreiro é importante para você, você vai mandar um recado para Herodes hoje. Você está entendendo ou não? Se a tua vida é preciosa para você, você vai mandar um recado para Herodes hoje. E o recado é: eu não. O cheiro de vitória estava perceptível. É por isso que Herodes vai dizer para ele: sai da Galileia. Aí lá na frente, Deus levanta um homem chamado Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, certa vez olhou e disse assim: ó, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo de Tarso nunca quis ser Deus. Não dá para imitar a divindade de Cristo. Quando Paulo está dizendo sede meus imitadores, como eu imito a Cristo, ele não está dizendo assim, ó, eu imito Deus, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu imito a humanidade de Cristo, então me imitem, porque eu tenho imitado a Ele. E o que era imitar a humanidade de Cristo? É não desistir daquilo que Deus me chamou para ser, não desistir daquilo que Deus me chamou para fazer. Como assim? Dentro do jardim do Getsemane, ele falou que: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice sem que eu beba, todavia que seja feita a tua vontade, porque ainda que seja difícil para mim, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer que eu faça. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E como que Paulo está, o que Paulo está querendo dizer? Faça o que Cristo fez em relação à Galileia. A Galileia é importante para mim, eu não desisto da Galileia, irmão. Eu não sei o que é para você a sua Galileia. Talvez a sua Galileia seja a tua família. Talvez a sua Galileia seja um filho que está desviado. Talvez a sua Galileia seja, sei lá, o teu pai, a tua mãe, seja o teu chamado ministerial. Eu não sei o que é a tua Galileia, mas eu sei de uma coisa: aquilo que é importante para mim é exatamente isso que o diabo vai querer tirar de mim. Você está entendendo ou não? O diabo não faz questão de atacar aquilo que para você não é importante. Ele só ataca aquilo que para você é muito importante. Você não vai ver Herodes dizendo para Jesus sair de outro lugar. Você vai ver ele querendo atacar Jesus em relação à Galileia, porque ele sabe o quanto a Galileia para Jesus é importante. O diabo vai mirar naquilo que você ama. É por isso que aquilo que mais você ama é o que em alguns momentos te dá mais dor de cabeça. É por isso que é tão difícil. É por isso que tem gente aqui que está dizendo: não estou aguentando mais não. Eu vou sair de casa, eu vou virar as costas para aquele menino. Para mim chega.
Não, você não quer desistir. Você não quer desistir. Você está cansado e está sendo atacado. Mas se você está num culto domingo à noite, é porque você veio pedir forças a Deus para continuar lutando pela sua Galileia. A tua família não é Herodes quem manda. No teu casamento, nos teus filhos, nos teus negócios, na tua empresa, na tua saúde, não é Herodes quem manda. Herodes hoje vai ter que engolir o que disse: essa raposa não vai roubar aquilo que nós plantamos. Tudo aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. Quem está comigo para dar glória a Deus? Apóstolo, por que a luta está tão grande? Por que a pressão aumentou? É porque já dá para sentir o cheiro de vitória no ar. Está pertinho. Sai da Galileia. Não saio da Galileia. Jesus ouviu a ameaça, mas respondeu à afronta. Lembra de Samar no Antigo Testamento? Se colocou no meio de um campo de lentilha, quando os filisteus vieram para tomar a terra. Samar sozinho se colocou no meio do campo de lentilha e disse: no que é meu, ninguém vai tocar. E o que Deus fez? De acordo com o texto, 2 Samuel capítulo 23, naquele dia, qual dia? O dia que ele se posicionou. Qual dia? O dia que ele defendeu o que era dele. Qual dia? O dia que ele lutou por aquilo que tinha valor para ele. Naquele dia, Deus operou um grande livramento. Você imagina a cara de Herodes quando a turma voltou e disse assim: ó, a gente tem um recado para o senhor agora. Sabe aquela turma que gosta de ficar semeando contenda? Vai para um lado, vai para o outro. Os moleques que não tem o que fazer da vida. Sabe, conhece gente assim? Não aponta o dedo não. Mas tem gente que é assim, fica de um lado para o outro. Ó, fulano disse isso. Ah, mas ela... Aí volta para lá, ela disse que... É vagabundo que não tem o que fazer. Esses vagabundos aqui que não tinham o que fazer, voltaram para Herodes. E disseram assim: ó, ele está dizendo lá que ele não sai não. Nem hoje, nem amanhã e nem depois. Ou seja, ele está dizendo que quem manda o Senhor, nele não é o Senhor não. Que quem diz o que ele tem que fazer, não é o Senhor não. Que quem governa as atitudes dele, não é o Senhor não. Agora eu vou te dizer o que Jesus ainda fez ali. No capítulo 14, Jesus cura. No versículo 7 em diante, ele vai falar sobre a ceia, a parábola das bodas. A partir do versículo 15, ele vai falar sobre a parábola da grande ceia. A partir do 25, ele fala sobre provisão. No capítulo 15, ele vai falar sobre ovelha perdida, dracma perdida e filho pródigo. Ou seja, Jesus ainda tinha muito para fazer ali. Olha para o teu irmão e diga para ele: levanta essa cabeça, que você ainda tem muito para viver. Aleluia. Aleluia. Hoje os demônios que tentaram fazer você parar vão ter que voltar para aquele terreiro dizendo assim: ó, não deu certo não, não deu certo não. Hoje os demônios que foram enviados fizeram lá, apresentaram oferenda na esquina para tentar fazer você parar. Mas esses demônios vão ter que voltar para aqueles que os enviaram e dizer: olha, é melhor não mexer com eles já não, porque eles não vão parar, não vão desistir. Eles estão no culto adorando de mãos erguidas, dizendo que não param, que não recuam, que não desistem, que não voltam atrás, dizendo que vão viver tudo que Deus tem para que eles vivam. E contra esse povo nem adianta tentar. Levanta essa mão direita e diga: eu não vou parar. Grita, grita, grita: eu não vou parar. Agora aponta o dedo para quem está do lado e diz assim: ó, nem você. Aleluia. Quem anda comigo não vai parar. Quem anda comigo não vai desistir. Quem anda comigo não vai recuar. Por quê? Porque quem anda com Deus sempre está olhando para o futuro. Aleluia. Quem anda com Deus sempre está olhando para frente. Está comigo para dar glória? Fique em pé, sai desse chão. Aleluia.
Eu não vou parar, Herodes. Eu sei que você já teve vontade, que a pressão estava grande, afronta, perseguição, conversa fiada, maldade. A gente sabe que a maldade está aí, né? Nos tempos de hoje, multiplicada. E a Bíblia mesmo vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Tudo que o diabo quer é fazer você pensar que não vale a pena continuar. Vamos olhar para Jesus? Jesus diz assim: Pedro, ó, não saio da Galileia. Não sai de onde, Pedro? Da Galileia. Pedro era da Galileia. Pedro era de onde? Galileia. E Pedro negou Jesus 3 vezes. João, Tiago, Bartolomeu, todos eram da Galileia. Da onde? Galileia. E todos eles abandonaram Jesus quando Jesus precisou. Você está entendendo? Então entenda. Tudo que o diabo quer é que você olhe para a situação e diga assim: ah, quer saber? Não vale a pena, não. Não vale a pena lutar por eles. Não vale a pena insistir por eles. Tem hora que você olha para o teu marido, você diz: não vale a pena lutar. Você olha para o teu filho rebelde, que grita, quem sabe dentro de casa, que você fala, parece estar falando com a porta. Aí você olha para ele e diz: não vale a pena lutar. Olha o que ele faz. Você olha para aquele teu colega de trabalho que do nada te persegue. Parece que ele mirou em você, colocou um alvo nas tuas costas colado. Você diz: não vale a pena continuar aqui. Não vale a pena. Você olha para você mesmo em alguns momentos, quando a gente está lá no fundo, porque eu já fiz isso. A gente olha para a gente mesmo e diz: não vale a pena. Não vale a pena lutar. Não vale a pena continuar. Mas Deus está olhando para todos nós e está dizendo: não desista daquilo que eu não desisti. Quem mandou Jesus para Galileia foi quem? Foi Deus. Se Deus manda Jesus para Galileia, era Deus dizendo para Jesus: não desista da Galileia, porque eu não desisti deles. Tem hora que dá vontade. Tem hora que dá vontade de sair de perto, virar as costas. Aí vem Deus e diz: não desista daquilo que eu não desisti. Teu casamento é a tua Galileia, por isso que é alvo dos ataques. O diabo sabe o que é importante para você. É ali que o diabo vai te perturbar. É aquilo ali que o diabo vai querer atingir. E ele faz de tudo para levar você a acreditar que não vale a pena. Mas nessa noite você vai estufar teu peito, vai levantar essa cabeça e vai responder à afronta. Ô raposa, eu não vou parar, raposa. Ô demônio, eu não vou desistir. Eu vou insistir. É agora que eu vou lutar mesmo. É agora que eu vou pagar o preço mesmo. É agora que eu vou fazer o que nem estava fazendo. Quem está comigo aqui? Levanta a mão para adorar a Deus.